Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje teremos um trabalho maravilhoso aí, uma live aí que vai dar continuidade a um trabalho que a gente já tem feito aí durante 17 anos e vamos trazer até você uma nova oportunidade de ter mais saúde e bem-estar. Então, sejam todos bem-vindos. Logo aí estaremos convidando o Dr. Júnior, um dos nossos grandes naturopatas biomoleculares, que tem nos ajudado muito a levar de pessoa em pessoa, de cidade em cidade, de estado em estado, o protocolo CRIAR, que hoje esse método que está se espalhando, não só aqui no Brasil, como no mundo. Daqui a pouco nós teremos aí também a colaboração do pessoal lá da Europa, pessoal dos Estados Unidos. Então sejam todos bem-vindos, que nós estamos entrando agora ao vivo e vamos trazer para vocês o objetivo principal, que é mostrar para vocês o porquê que a população, mesmo se cuidando, mesmo usando tantas terapias integrativas, usando tantos especialistas, não tem conseguido se sustentar a nível de saúde. Pessoas melhoram, pessoas entram em equilíbrio por um período, depois voltam até os nossos consultórios com outras queixas, mas que no quadrante, no geral, é mais ou menos a mesma coisa. Estamos tentando curar sem destoxificar, sem limpar terreno biológico. Você que está nos ouvindo agora nesse momento, tu sabe o que é terreno biológico? Então, tem curiosidade? Então, nesse momento aqui, eu peço para você pegar esse aviãozinho e mandar para aquela pessoa que você ama, que você gosta, para aquele profissional da área de saúde que está precisando entender um pouquinho mais, porque hoje nós vamos colocar as cartas na mesa. Nós vamos expor para vocês o que de fato é importante para melhorar a nossa saúde com profundidade, com qualidade, não somente prometendo aí técnicas, mais protocolos, as pessoas conseguem chegar ao equilíbrio de peso, conseguem chegar ao equilíbrio de dor, e tudo isso não se sustenta. E vocês vão entender o porquê que isso não se sustenta. Certo, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Tá? Então, quiser nos ajudar, já agradeço desde já a vocês que estão entrando e que estão aí já mandando o aviãozinho, convidando aquela pessoa que necessita entender por que de sua ansiedade, por que de suas dores, por que da dificuldade de ter energia, dificuldade de defecar, de funcionar o sistema digestório, e não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então vamos entender um pouquinho mais. Nesse momento aí já temos um grupo legal. Então, o mais importante para todos nós agora é que vocês nos ajudem na divulgação, porque o objetivo principal, olha aí, pessoal de São Paulo, pessoal de Brasília, perfeito, olha o Júnior, já vamos convidar um dos grandes profissionais para nós ganharmos tempo, porque temos muito o que repassar para vocês e principalmente em toda essa gestão de saúde, qualidade de vida, longevidade e como nós fazemos para chegar cada vez melhores, certo? Então, um grande abraço a todos vocês, obrigado aí pela participação, obrigado por nos ajudar a divulgar e já vou chamar agora nesse momento o nosso naturopata biomolecular. Então, obrigado aí pela presença, obrigado por vocês estarem aí colocando Dr. Júnior, nosso naturopata biomolecular, seja bem-vindo. Dr. Júnior, você me pegou agora no início que eu estava apresentando, que agora que começou a encaixar a maioria do pessoal, olha aí, vários nutricionistas, vários terapeutas, vários prescritores CRIAR. Puxa, sejam todos bem-vindos. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou naturopata biomolecular, sou doutor em filosofia terapêutica, atuo na área da medicina ortomolecular, na biomolecular, na área da endossomatologia, nas bioações, principalmente moleculares, que trabalham com as detoxificações orgânicas que eu trouxe lá da Índia. Então, eu venho fazendo um trabalho, já tive a oportunidade nesses 36 anos de atuação, atender mais de 52 mil pessoas, tá? E fico feliz aí porque nosso colega Dr. Júnior, que começou agora na atuação, já está chegando quase a 2 mil pacientes, tenho certeza que logo ele ultrapassa
essa barreira dos 50 mil aí. Então, sejam todos bem-vindos. Para mim é um prazer poder falar de saúde e trazer mais profissionais que têm essa mesma visão integrativa, integral, que faz com que você comece a entender o que é de fato estar saudável. Nem sempre aqueles exames laboratoriais estando normais vão fazer com que você se mantenha normal. Então, nós temos muitos pacientes que vêm até as clínicas, que trazem os exames e, nossa, olha, estou tudo bem aqui, está tudo em ordem, mas eu não estou dormindo bem, eu não estou tendo energia, eu não estou tendo ânimo, estou sempre em depressão. Para sair da cama é um desespero, tá? Meu intestino não funciona, muitas dores na coluna, dores no corpo. Então, por que que isso acontece? Essa live está direcionada a esse público que quer levar mais além dentro da sua saúde e também profissionais que estão aí nos acompanhando nesse momento que queiram fazer um aprofundamento, quebrar alguns paradigmas. Então, doutor Júnior, peço para você se apresentar aí para nós começarmos logo o nosso bate-papo. Olá, professor Alcir, tudo bem? Mais Tudo uma, ótimo. mais uma live aí, esse domingão, né? A gente sabe que muita gente hoje é o dia do descanso, então para muitos é um dia também para aproveitar e ter algumas informações muito importantes. Então eu sou farmacêutico bioquímico clínico há 21 anos, fiz agora início do ano. Também formado como terapeuta ortomolecular pelo professor Alcir, já está fazendo quase 6 anos, passou muito rápido, na verdade. Nossa, muito rápido. E até 3 anos atrás eu era dono de farmácia, né? E aí acabei, por questão de conflito profissional, eu comecei a entender que, de um lado, eu estava intoxicando e piorando o quadro do paciente, e, por outro lado, eu estava auxiliando na limpeza orgânica, na melhora do quadro do paciente, de inúmeros tipos de patologias, né? Então, hoje, poder estar desse outro lado aí, da moeda, literalmente, é muito satisfatório, né? E ainda mais que a gente tem já um número de pacientes que a gente já passou nesse período de quase 3 anos aí, com resultados fantásticos. Até quero dar uma boa tarde para todos aí. Até eu vi que uma das minhas pacientes aí, a Angélica, que ela é lá de Arroio Silva, aqui da região de Santa Catarina, que era um quadro de fibromialgia, que ela vinha sofrendo há anos com laudo, e a gente aí com quase 2 meses praticamente, ela teve uma melhora de quase 80%. Teve a conversa com o próprio médico, conseguiu tirar várias das medicações. Então, tudo isso, a gente podendo trabalhar com o protocolo, criar e, obviamente, depois fazendo nossos métodos aí de desparasitação e suplementação de equilíbrio. Certo, perfeito. Olha, então eu acredito que hoje a conversa vai ser muito importante para você que está entrando agora, porque o objetivo nosso é fazer vocês entenderem que tem muitas pessoas, as pessoas não estão errando no que estão fazendo. O que elas estão começando é de uma maneira que pode ser melhorada. Então, uma quebra de paradigma é vocês entenderem que muitas pessoas estão procurando tratar-se, curar-se, tá? Mas não estão fazendo da forma correta. Então, existe um processo, e eu gostaria que o Júnior mesmo me falasse como é que tem sido a tua atuação com os pacientes e a tua experiência mesmo com o programa Criar, né? Em todos esses períodos que eu vi que você é uma das pessoas que mais segue corretamente essa manobra da estruturação. Então, que você me falasse um pouquinho de como que tem acontecido e os resultados que têm ficado com mais profundidade, as pessoas que têm chegado a resultados maiores. Bom, com relação, como a gente tem essa prática a clínica, né, da farmácia aí, foram praticamente 18 anos, né, de contato direto com o caso clínico. Então, para mim, fica muito mais coerente e mais fácil de poder ter esse diagnóstico mais preciso. Obviamente que hoje a gente trabalha com a biorressonância magnética quântica, que é uma ferramenta muito bem-vinda dentro do nosso trabalho como terapeuta, né? Onde que ali ele dá diagnósticos precisos, em torno de, eu sempre coloco assim, 80% no mínimo de precisão, tanto que quando a gente vai mostrando isso para o paciente a gente começa a ter essa troca, essa conversa, ele entende como que está o processo dele, né? A questão tanto de doença como sintomas. A partir disso, junto com a anamnese que a gente faz, né, muito intensa com o paciente, a gente consegue ter
toda a parte de resultado. Nisso a gente consegue, então, fazer a parte de orientação para o paciente, do que ele vai ter que estar alterando no dia a dia dele, né? E, obviamente, por finalização, a indicação dos tratamentos. O nosso carro-chefe sempre foi o protocolo CRIAR. É muito difícil a gente começar um tratamento hoje sem entrar com o protocolo CRIAR, porque todo mundo fala de questão mitocondrial, todo mundo fala de desbiose, que tem que melhorar a parte do leaky gut, tem que melhorar um monte de situações aí, mas ninguém fala sobre questão de limpeza de terreno biológico. Existem algumas fórmulas naturais que a gente sabe que existe, não tenho nada contra, mas dentro da experiência da gente não são resultados que fariam a mesma proporção que o protocolo CRIAR, porque o protocolo CRIAR ele vai fazer todo aquele processo de 3 fases, né, onde ele faz a limpeza, o equilíbrio nutricional, né, a reorganização nutricional do paciente. Então, a gente tem casos de doenças metabólicas como ácido úrico, hipertensão, diabetes, colesterol, triglicerídeo. Temos casos de doenças de problemas de desequilíbrio hormonal, né, principalmente agora a questão da parte de hipotireoidismo, onde que uma grande parte da população vem sofrendo com isso, assim, drasticamente. Temos questões de entupimento de veias, né, tem não só questão de varizes, mas questão de placas de ateroma dentro da parte cardio, que a gente tem resultados positivos. Aí, obviamente, a gente tem aí a questão de esteatose hepática, que hoje eu posso colocar entre 80% e 90% da população brasileira ou mundial tem esteatose hepática, porque não tem quem não tenha comido já um doce, uma fruta, que promoveu o acúmulo de gordura no fígado. E pelo contrário que todo mundo acha... Opa, só um pouquinho. Um doce, ok. Mas uma fruta, será que não é novidade para a maioria do pessoal que está nos assistindo? Uma fruta, mas a fruta não é a parte boa do negócio. Olha aí, pessoal. Não, desculpa eu interromper, mas eu acredito que é por aí. Nós queremos instigar a mente de vocês para vocês entenderem o porquê que eu estou fazendo tudo certo. Eu faço tudo que meu terapeuta faz. Eu já fiz milhares de terapias, eu já fiz ozônio, eu já fiz ortomolecular, eu já tomo tudo que é complemento e eu não estou saudável. Esse é o papo, pessoal. Então, desculpe, mas vamos lá, pode continuar. Então, é aquela coisa, não, a gente não é contra nenhuma ferramenta, a nenhum modo de trabalho. Tudo Porque soma, né? a gente quer dizer o seguinte, é a mesma coisa que eu falar assim, o protocolo CRIAR resolve tudo. Óbvio, não é assim que funciona. Mas todas as ferramentas, todos os procedimentos que a gente vem fazendo, né, ele tem que começar da limpeza do terreno biológico. E aí, quando você tem uma ferramenta como o protocolo CRIAR, que vai fazer toda essa parte de remoção de esteatose hepática, cálculo biliar, cálculo renal, limpeza intestinal, onde que ali ocorre a grande parte da absorção de nutrientes, né? E essa questão da parte da esteatose hepática que eu vim falando, se tu não limpa teu fígado, não vai produzir energia, não vai produzir ATP nas células mitocondriais, que está a grande maioria ali. Então, falando sobre a questão de dieta, a parte da fruta. Quem come muita fruta, pode daqui a pouco no futuro tá com um Alzheimer. O cara fica, tu tá doido? Não. Simplesmente a frutose que está ali, ela pode gerar esse acúmulo ali no teu fígado, que vai gerar acúmulo de triglicerídeo. Daqui a pouco isso aí começa a gerar problemas na parte cerebral, né? Então é muito complexo isso. É óbvio que isso são todas informações que estão vindo, né, agora para nós. Essa semana mesmo, o FDA dos Estados Unidos, agora o FDA dos Estados Unidos falou que comer gordura, que comer carne gorda, agora está no topo, né, da cereja. Isso tudo a gente vinha falando para os pacientes, mas ninguém conseguia compreender. Mas agora o FDA dos Estados Unidos falou, agora sim, agora está todo mundo liberado para comer gordura saturada. Então, uma coisa que muitos terapeutas já vinham falando, o Dr. Léo Ribeiro já vinha falando há muitos anos. Então, infelizmente, agora o FDA aprovou. Agora nós podemos comer gordura saturada. Né? Então, mas graças a Deus a gente teve muitos resultados positivos com os pacientes. A gente já vinha trabalhando muito essa questão de dieta cetogênica, claro, com equilíbrio. Não adianta também, que nem você tomar água, que é uma orientação básica que a gente faz. Não é querer tomar 3, 4, 5 litros daí num dia. Não, obviamente existe um cálculo, tem a tua necessidade básica, mas se você não vier a tomar água num hábito normal hoje no teu dia a dia, com o passar dos anos, isso a gente tem o exemplo dos nossas pessoas mais de idade hoje, eles vão tomando pouca água, porque no sistema límbico do nosso cérebro, ele vai
mostrando para o teu corpo, não precisa de água. Não precisa de água, não precisa... Quando eu vejo, ele está tomando um copo de água por dia. E se a gente fala para o cara tomar um copo de água, que ele vai ajudar a diminuir as dores, principalmente articulares, vai ajudar na parte circulatória, vai ajudar na parte cerebral, só isso já muda muita coisa. Então, você ter um mínimo também de água já vai ajudar. E fora a questão de colesterol, que todo mundo pensa, né, que é um bicho de sete cabeças, não é? A gente vinha falando sobre a questão da gordura saturada, então por isso que eu digo assim, ó, tá abrindo muita coisa, tá vindo muita informação, então a gente tem que saber equilibrar isso aí, trabalhar da melhor forma possível, mas ter um diagnóstico mais preciso e saber o que a gente vai estar trabalhando com ferramentas necessárias, mas sabendo que se não for fazer uma limpeza de terreno biológico, não vai funcionar a coisa. Perfeito. Olha, eu acho que essa quebra de paradigma que o FDA aí fez com essa inversão da pirâmide alimentar, eu acredito que vai ajudar muito, muito, muito. Vai ter coisa aí que o pessoal vai se assustar, porque a gente sempre fala aí, desde a tua formação, que o ser humano hoje, há muito tempo, ele está sendo intoxicado. E ele sempre teve uma dificuldade de entender por que aquele alimento normal que está no mercado, que ele consome todo dia, está fazendo tão mal para o organismo dele e ele não sabe. Hoje, com essa inversão, mudou tudo. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas daqui em diante vão começar a ter um elo de saúde e de profundo equilíbrio. E para que isso aconteça, pessoal, acho que o mais importante da live de hoje, vi aí que tem já aí centenas de pessoas já nos acompanhando, perfeito. Parabéns aí a todos vocês que amam a parte da medicina integrativa, mas eu quero falar para vocês uma coisa que é um pouco decepcionante. Nós estamos fazendo dentro da medicina integrativa coisas parecidas que a medicina convencional faz. Nós estamos muito defendendo o nosso produto, a nossa terapia, mas não estamos entendendo porque o que acontece lá na Índia, todo esse processo que o Criá vem trazendo de 8.000 anos atrás, ele fala o seguinte: nós temos que limpar um ambiente interno. E daí nós temos que entender também o que é terreno biológico. E eu vou pedir para o Júnior explicar para nós. Aí você pode até anotar, eu acredito que vai ser muito importante para você, para a tua família, para os teus pacientes, para os teus clientes, independente de onde você, em que área você haja, mas você tendo essa clareza, você vai ter uma visão diferente. Porque, nossa, é muito bom fazer a reposição das vitaminas, é muito bom fazer ozônio, é muito bom fazer tudo. Mas se você fizer isso num terreno tóxico, num terreno biológico desequilibrado, fica muito parecido, Júnior, com o que a gente faz aqui na nossa região, o pessoal tentar plantar numa terra que não é fértil. É mais ou menos isso. Então, por centenas, por dezenas de anos, nós estamos aí perdendo muito tempo. E está na hora de dar um basta a tudo isso. Primeiro entender, mesmo você não trabalhando na área da saúde, entender o que é terreno biológico. Eu gostaria que o Júnior explicasse de uma forma bem simples, tanto onde que o profissional, o médico, o terapeuta, nutricionista entenda, mas que o leigo que está nos assistindo nesse momento leve para casa um pouco de informação. Eu sei que nessa prova do curso do Prescritor Criar, o teu gabarito saiu nota 10. É como você falou para nós, mas nós já estamos nessa área, é fácil para nós entendermos isso. Mas o que nós queremos fazer, e o nosso compromisso maior da Criar, é levar cada vez para mais pessoas essa oportunidade de também poder fazer parte, tá? Termos esse protocolo no consultório e podermos usar para nós e para a nossa família, como você faz, como a tua família faz. Então, eu gostaria que, se possível, fiquem ligados, porque agora já tem um número legal de pessoal, tá? Eu gostaria que você explicasse para nós de uma forma simples e objetiva o que é o terreno biológico. Como que eu vou entender sobre terreno biológico e por que o terreno biológico tem que estar organizado para depois eu começar um tratamento? Bom, terreno biológico, a gente pega a parte mais... quem é da área da saúde vai saber muito mais fácil. Vamos pegar o paciente em si, né? Então, tu pega toda a parte gastro, praticamente, né? Desde a parte estômago, toda a parte intestinal, tem todos os órgãos ali. Eu sempre digo assim para o paciente, porque durante a consulta, para a gente poder explicar de forma, com analogias, fica muito simples, né? Então, você tem uma casa muito suja e você vai querer colocar um móvel novo ali. Só que se está muito suja, esse móvel não vai nem aparecer.
né? E é a mesma coisa no nosso sistema gastrointestinal. Então, você tem ali muita sujeira, né? Tem a questão da desbiose intestinal, questão de bactérias patógenas, a parte de fungo, parte de vírus, né? Toda aquela sujeira, aquelas fezes acumuladas, que se chama de fecaloma. Então, tu pega um paciente que não toma muita água, não tem uma alimentação pelo menos equilibrada e saudável, né? Muita alimentação industrializada. Então, isso tudo vai grudando na parede do intestino. Ali vai grudando, vai formando que nem um lodo, uma gosma, né? Principalmente quem come muito glúten. E outra coisa que eu falo muito para os pacientes, eu sempre digo assim, se a gente for voltar atrás, desde a época da nossa escola, fazia uma experiência muito simples, que os professores diziam o seguinte, pega a farinha de trigo, e coloca ali com água. E aí você colocava entre duas folhas, e o que acontecia? Colava. O que as pessoas vão pensar sobre isso com relação dentro do nosso intestino? É a mesmo objetivo que vai acontecer ali. Então, o teu intestino vai ficar todo... não vai ter como as vilosidades ficar recebendo os nutrientes. Então, isso marca um território biológico totalmente intoxicado e sujo. Quando a gente fala que tem que fazer uma suplementação, você está usando de vitamina D, vitamina C, todo o complexo B, não importa o que seja. Tá? Isso pode ser até parenteral, né? Intravenosa. Ou intramuscular. Mas vai ter que ter um processo metabólico que vai passar pelo fígado. Se o teu fígado está muito intoxicado, tanto a nível de esteatose hepática, que é gordura, ou a nível de toxicidade, essa toxicidade ela vem de metais pesados, né? Hoje todo mundo sabe aí metais pesados. Vamos pegar chumbo, mercúrio, arsênio, cádmio, alumínio, né? Então, tudo está intoxicado hoje. Tu vai ter por exemplo, a pessoa chega, Júnior, eu estou tendo uma alimentação totalmente saudável. Eu só estou ingerindo legumes, salada e fruta. E o que tem ali? O que tem ali? Cara, está carregado de agrotóxico, gente. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento que nessa parte está sendo um absurdo o que está acontecendo. E aí a gente pensando que vai estar se nutrindo, está se intoxicando. Olha que coisa doida. E aí pensando, analisando todas as dietas que todo mundo faz para lá e para cá, por isso que a gente tentou colocar para o nosso paciente uma dieta mais cetogênica, que eu acho que ainda é menos prejudicial, mas em equilíbrio. Bom, mas voltando à questão do terreno biológico. Então, o que nós vamos utilizar para limpar essa casa? Esse terreno, né? A gente usa o protocolo CRIAR, que foi quando eu vendi a minha farmácia, eu entendi por que eu saí de lá. Porque eu tinha que ajudar a salvar vidas. E o protocolo CRIAR, eu digo, aqui está o protocolo salva-vida. Eu falo para o meu paciente assim. Então você vai estar limpando o teu fígado, desintoxicando aquela carga tóxica, eliminando grande parte de gordura. Além disso, eu tenho inúmeros pacientes, até o professor Alcir sabe, de pacientes que liberaram fascícula hepática que estavam no fígado, que se fosse fazer uma outra... porque isso é muito importante, porque às vezes assim, ó, dentro de uma leitura técnica de um profissional, o que vai mostrar ali? Ah, ele tem cisto. Ou, mais aprofundado, tem metástase. Essa é a primeira visão. E às vezes o que é que tem ali? Fascícula hepática, ou um outro tipo de verme, ou um cisto, uma questão de calcificação, né, por carência nutricional da vitamina A, D e K. Bom, limpamos uma parte do fígado, limpamos todas as alças intestinais, você tem as velocidades prontinhas para receber a carga nutricional, aí sim você pode fazer o que você quiser. A desparasitação, você como profissional, você como paciente, colocar toda essa carga nutricional que você tanto deseja, ou que mostrou num exame de biorressonância, ou que mostrou num exame de sangue, onde todos os profissionais de saúde hoje estão fazendo os exames necessários, né? Então, tudo parte disso. Então, você tem um terreno biológico, a partir disso, essa casa organizada, essa casa limpa, colocou um móvel novo, a visitante vai chegar, nossa, você colocou uma estante nova, você colocou um móvel novo, né? Então, tudo que tu colocar ali vai ter uma absorção muito maior. Agora, não adianta querer colocar um móvel novo numa casa suja. Não dá certo. E outra analogia que eu faço com meus pacientes é, você leva teu carro na mecânica para fazer a vistoria. Beleza. O que tu vai fazer ali? Vai passar por uma máquina. É a mesma coisa. Certo? Aí você trocou o filtro do óleo, trocou o óleo, trocou o filtro da gasolina, o filtro do ar-condicionado, limpou o bico e vela, o que aconteceu? O teu carro ficou muito mais potente. Ou seja, usou o protocolo CRIAR, o teu organismo fica muito mais potente. E aí vem outro detalhe, que essa semana eu fiz um vídeo sobre isso, que muitas pessoas... Ah, Júnior, mas esse protocolo, esse método de vocês, ele só serve para pessoa doente?
Aí eu falei, Ah, não, eu vi essa pergunta lá. muito pelo contrário. Nós estamos trabalhando na prevenção da saúde. O que, que a gente quer? Que não tenha tantas pessoas doentes no futuro. Se eu vendi a farmácia, é porque eu não quero pessoas estando lá todo dia. Entende? Porque eu quero vocês saudáveis. Mas, óbvio, existe um processo por trás de tudo isso aí. Olha só aí, doutor Júnior. O pessoal da USA entrando também na nossa live. Um abração aí para a doutora Loriane, doutor, como é que se Bonanza, tá? Você viu a caixa que eu recebi lá? Eu estou muito orgulhoso, estou muito feliz. Sim, Olha, não sim. vejo a hora de dar um abraço, doutor Bonanza, e toda a equipe da USE. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, o que nós queremos levar para vocês hoje é um entendimento assim. Não adianta tentar correr atrás de uma cura, desculpe como eu vou falar, se a casa não está limpa. Júnior, será que você, como ex-dono de farmácia, vendia muito suplemento nutricional lá, Júnior? Eu vendia porque eu indicava, mas ao paciente que chegava lá, o cliente, nunca. Em Tá, hipótese. mas hoje com essa visão de limpeza de terreno biológico, você acha que algumas pessoas que estão é, tentando se nutrir, não se automedicando, que seria uma nutrição, né, uma ortomolecular, uma biomolecular, também estão perdendo tempo e dinheiro fazendo isso com o terreno biológico sujo? Sim, aí volta o que nós falamos. Não adianta você querer colocar um móvel novo numa casa suja. Então, hoje, o que aconteceu? Depois, pós-pandemia, porque a população entendeu, e isso eu falo porque na época eu estava lá na farmácia, estava em frente, né? Ali eu tive mais ou menos uns 2 pacientes que eu atendi com Covid positivo, não perdi um paciente. Eu me lembro que na época eu peguei uma receita do Dr. Zeballos, do Albert Einstein, bem logo no início, em março, quando estourou. Eu usei aquela receita e foi. Quando piorava, a gente acrescentava alguns itens ali, né, principalmente caso de pneumonia e tal, e a gente conseguia resolver. Graças a Deus deu tudo certo. Mas então o que acontece? O paciente chegou, hoje todo mundo está fazendo as propagandas, e a própria indústria farmacêutica já entendeu que o paciente está ainda em busca disso, né? Então, o cliente ou o paciente, ele vai até a farmácia ou até essas lojas de produtos naturais e ele começa, dentro daquilo que ele está sentindo, ou dentro do que ele vê os outros fazerem, ele também quer usar o suplemento. Só que, às vezes, como o teu fígado está sobrecarregado ou o teu intestino está muito sujo, ele não vai conseguir ter uma boa absorção. A absorção, ela cai. Ela cai, não. Ela tem uma projeção, dentro dos estudos, entre 10, 15 a 20%. Quando a gente faz o tratamento, os protocolos do programa CRIAR, a gente tem um poder de eficácia de 70% a 85%, porque nunca vai ser 100%. Isso não existe, gente. Se eu falar que é 100%, eu estou mentindo. Então, tem que ser baseado dentro da parte farmacológica e bioquímica, né? E fisiológica do que o corpo pode aceitar. Então, funciona mais ou menos essa parte. Então, às vezes, o cara está indo lá comprar o suplemento e, infelizmente, ele não vai ter toda essa absorção. Ele sente, sim, um efeito positivo, porque ele está tão ruim, tão, né, em baixa nutricional, e aí depois também acaba acarretando pela questão parasitária, né? Não vamos esquecer da carga parasitária. É impressionante o que nós temos de carga parasitária hoje, né, com a nossa população. Eu vejo profissionais da área de saúde falando assim, não, mas ele não tem nenhum verme, não tem nenhum parasita. Gente, eu trabalhei com bioquímico, eu catava nas lâminas até achar pelo menos uma Entaboeba coli ou uma Giardia. E aí os caras fazem 1, 2, 3 exames e não acham. Óbvio, porque ninguém está mais olhando, está tão padronizado, e me desculpe falar isso aqui, talvez a gente vai dizer assim, mas tu tá louco? Não, porque ficou tão automatizado que eu nem sei mais se está sendo olhado exame de fezes. E aí o médico que está lá na linha de frente, lá recebendo os exames, que está lá negativo, ele não tem culpa. Porque para ele, né, deu negativo. Agora, pensando da forma clínica, na forma de sintomas, tu tem que começar a analisar dessa forma também. Perfeito, perfeito. Olha aí, doutor Júnior, mais de 1.000 participantes na nossa live agora. Parabéns aí a todos vocês que querem cada vez mais crescer dentro da parte da qualidade de vida. Aí quero agradecer a doutora Josi, doutora Vanilde, às nossas nutricionistas maravilhosas que abraçaram a causa, e mais outros profissionais aqui também da área, porque nós temos uma novidade. Você que ficar aí até o final da live, nós vamos estar falando sobre uma coisa muito, muito interessante. E o Dr. Júnior foi o primeiro aqui no Brasil a ter a oportunidade de ter
esse presente que vocês vão poder receber hoje, tá? Essa oportunidade que vocês vão ter. Mas isso nós vamos deixar para passar para vocês ali no final. Se quiser nos ajudar, clicar ali, mandar para esse aviãozinho lá para a equipe de vocês, lá para os amigos de vocês, as pessoas que precisam aumentar a saúde, tá? Só agradecemos. Doutor, Júnior, doutor, uma informação. só um instante aqui. Teve uma pessoa que falou que talvez não estava vendo muito bem. Então eu preciso que alguém só confirme para nós aí. Você está vendo nós, nossa dois, imagem está e o ouvindo, áudio. está tudo certo. Por favor, só para nós... mas eu acho que foi na internet dele, porque a maioria do pessoal aqui está dizendo tudo ok. Tá, tá, então tá bem. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, hein, pessoal? Uma coisa muito importante. Olha a pergunta que eu vou fazer para o Dr. Júnior agora, para vocês entenderem essa ação. Hoje teve na moda esses dias a vitamina B12. Esses dias teve na moda a D3. Como que funciona tudo isso no nosso organismo? Mas agora, o que está na moda hoje é desparasitar. Adianta você tomar um monte de remédio para parasitas em um terreno biológico sujo? Conta para nós essa história aí, doutor Júnior. Olha, pessoal, é bem delicado isso, porque é o seguinte, é aquela coisa, cada um vai defender a sua bandeira. Então, nós temos que ter um ponto de vista onde que nós trabalhamos em torno de uma bandeira só. É que nem nós juntar todos os estados do Brasil, né, em prol do Brasil. Se nós vamos defender, eu defendo Santa Catarina, o outro defende Rio Grande do Sul, o outro defende São Paulo, não vai dar certo. Medicina integrativa é isso. É juntar, é aliar todas as ferramentas que a gente pode para poder, em torno do que o paciente tem de sintomas clínicos, que já faz muito tempo que vem sofrendo e nem consegue resolver essa questão, ou pelo menos dar um auxílio para ele, então ele tem que ir em cima, em prol disso. É unificar tudo isso. Não é querer brigar ou cada um puxar para o seu lado. Não, aí está errado. Aí, como diz o Dr. Léo Ribeiro, aí não vai dar certo nunca. Né? Então, por exemplo, essa questão da desparasitação. Muitos têm fórmulas, muitos têm conceitos, muitos fazem uma forma ou de outra. Eu vou falar dentro da minha experiência. Até gente muito perguntava, mas tu faz antes do protocolo, se faz durante, se faz depois. Cada profissional vai ter a sua linha de raciocínio e a sua experiência. Certo? Eu sei de profissionais que usam, por exemplo, dentro do protocolo criar, usam durante o protocolo, tem gente que usa antes, eu uso sempre após. Por quê? Se você limpou toda aquela carga tóxica, e dentro daquela carga tóxica ali, principalmente a questão do fígado e intestino, existia uma carga parasitária, e isso eu falo novamente com resultados positivos, mostrando com fotos, mostrando com vídeos, resultados. Tudo que você vier a colocar ali, inclusive a desparasitação pós o protocolo, eu começo geralmente no 9º dia em diante, o resultado vai ser muito mais eficaz. Tá? Eu vou falar para vocês algo assim, ó, que é surreal, gente. Meu último protocolo que fiz agora, terminei faz 15 dias, meu 14º protocolo, hoje eu faço pelo menos uns 3 por ano, dentro da correria, porque essa questão de toxicidade é muito alta, e não é querer assustar, né? Porque senão você vai pensar, Júnior, mas eu estou fazendo 1 por ano a cada 2 anos. Gente, cada um faz um protocolo dentro do que pode e dentro da sua percepção. Eu sempre digo para o meu paciente que pelo menos 1 por ano. Você vai estar regenerando células, você vai estar limpando o teu órgão maior hoje nessa questão de produção energética, que é o teu fígado, onde tem a maior capacidade de carga mitocondrial. Né? Mas voltando à desparasitação. Então, nesse meu último protocolo, gente, no 7º dia, eu fui ao banheiro de tardezinho, né? E aí, fui evacuar. Só que daí eu notei que eu não evacuei nada, só fazia algo estranho. Quando eu olhei para trás, gente, pasmem, eu com toda a minha parte de desparasitação, fazendo desintoxicação há anos, eu liberei um ascaris. Doideira, gente. Doideira. Você me mandou a foto, eu fiquei apavorado, olha só. Eu fiz o vídeo porque eu gosto de mostrar isso para os pacientes, para eles entenderem, para não se assustar, né, quando acaba liberando algo assim. Então, a minha esposa acabou liberando facílula hepática, agora nesse último dela. Então, para vocês verem que mesmo a gente tentando se blindar, não é fácil. Você vai ter contato com carga tóxica todo momento, todos os dias. Você vai ter contato com carga parasitária. Pô, você comeu uma salada. Se aquilo não foi muito bem lavado, que você comeu fora de casa, aquilo pode estar contaminado. Pode ter um germe, pode ter um parasita, pode ter um ovo. Não tem como. Nossas crianças, gente, colocam a mão na boca toda hora. Como é que uma criança de 2 anos não tem parasita?
E aí depois tá ali com aquela desbiose, tá com aqueles gases fétidos, tá com aquela cólica intestinal, tá com dor de cabeça. Gente, é Baixou a parasita. energia. Baixou energia, queda de cabelo, entende? Então a carga parasitária é complexa. E nós temos que entender que se você não fizer uma limpeza do terreno biológico primeiro, no meu ponto de vista, eu acho que desparasitação não funciona da mesma forma. Eu tive um caso de uma paciente, eu não consegui terminar esse caso, tá? Porque ela estava um pouco mais avançada, mas quando eu fiz, é uma criança de 10 anos, tá? Ela tinha passado por um hospital renomado, já naquela região, e eu fiz, então, para ela, dentro do diagnóstico, um CRIA. 10 anos. Saiu um bolo de ascaris no 8º dia. Um bolo de ascaris. Só que a situação é o seguinte: esses ascaris, eles conseguiram perfurar a membrana intestinal e colocar dentro daquela parte mais interna do intestino os ovos. Então ele não conseguiu, eu não consegui chegar ali. Porque, infelizmente, é o que acontece. O pai e a mãe queriam um resultado mais rápido, a gente fez um grande resultado, mas precisava de mais coisa. E a gente deixou, né? A gente nunca força nada. Então, para também ficar muito claro, a gente não força com o paciente, a gente mostra a situação, a gente deixa claro o que a gente pode fazer por ele, tá? Voltando àquilo que eu falei no início, a gente está aqui para trabalhar prevenção, para que você não chegue com 60, 70, 80 anos com Alzheimer, com Parkinson, com doença autoimune, tá? Essa questão de doença autoimune, impressionante como o CRIA consegue trabalhar a parte não só física, fisiológica, bioquímica, emocional, tá? E até espiritual, porque a gente acaba vendo assim casos que é surreal. É surreal. Então, eu falar que o cara tá mentindo. Não, é porque tem resultado. Né? Sim. Não sei se consegui responder isso. Quer ver uma coisa muito importante aí, Júnior? O interessante é você que está nos acompanhando aí pela primeira vez, você que já fez, a gente não precisa nem abrir mais a boca, porque eu me recordei agora, o Júnior falando que está fazendo 3 vezes por ano. Eu me lembro a vez que eu disse, não, você tem que fazer uma vez por ano. Eu disse, não, mas é uma vez só. Tá bom, vamos fazer uma vez por ano. O corpo, você abre uma consciência sobre teu organismo, sobre a tua energia, que você percebe, tá na hora de fazer de volta. E outra, Exato. Metal pesado, hoje não precisa fazer nada para se contaminar com metal pesado. Está sendo jogado no ar, está dentro da água, por mais saudável, por mais pH positivo, por mais isso e aquilo, nós não conseguimos. Estão fazendo roupas para nos intoxicar. Nós abrimos o banheiro, estamos intoxicando. Tá? Então, é muita coisa, mas não é para apavorar ninguém. É para dizer que o nosso corpo foi feito para se regenerar se nós dermos condições para ele ter essas condições, essa ação. Só que o que acontece? O protocolo CRIA, de uma forma geral, que hoje são milhares de pessoas apaixonadas aí, como o Dr. Júnior, ele nos ajuda, em primeira parte, reduzir a carga tóxica para preparar você para uma terapia. Entenda, nós não estamos falando que as terapias vão funcionar ou não vão funcionar. Eu acho que elas têm um respaldo maior quando elas entram com um terreno pronto para isso. Muitas vezes a pessoa quer jogar um óleo novo em cima de um motor com óleo velho. Então, não vai misturar, você pode ter uma boa melhora, mas a reincindiva é certa, ela não se sustenta. A pessoa, nossa, eu vou no meu terapeuta cada 3, 4 meses, eu melhoro, mas depois volta tudo novamente. É isso que nós temos visto no dia a dia. Então, o compromisso do protocolo CRIA é ajudar a reduzir as cargas tóxicas, melhora na absorção, diminuir as inflamações, tá? E outra, quantas pessoas hoje que são viciados em anti-inflamatórios? Viciados. Então, medicamento, quando você fala em medicamento, aí você tem que falar com o teu médico, ele tem que acompanhar. O Júnior, imagina quanto medicamento que ele vendia lá, que agora já estão restringindo mais, né, os antibióticos, pelo menos, que o pessoal fazia a lavantê. Deu uma coisinha ruim, vai lá, toma um anti-inflamatório e pronto. Pessoal, muitos sintomas que são abafados, principalmente com... como é que são os nomes dos medicamentos que são para enxaquecas e tudo mais ali? Para dor? Os analgésicos? Os analgésicos? Pessoal, você não sabe o número
de CA, de câncer, que o pessoal vai aumentando, porque começou a ter uma dor. Em vez de procurar um profissional da medicina, da integrativa de preferência, uma nutricionista, um psicólogo, um bom terapeuta, com uma boa formação, ele vai lá e toma um analgésico. E muitas vezes aquele sintoma da dorzinha, da enxaqueca, está mostrando que é alguma coisa a mais, que você chegou a um patamar de limite de toxinas. Eu tenho algumas pacientes que chegaram para mim e disseram assim, nossa, eu sempre usei bijuteria. Olha que interessante, e você pode conhecer alguém que passou por essa situação. A vida inteira eu usei bijuteria, só que agora eu não consigo mais. Me dá uma reação no corpo. Pessoal, estagnou. Foi ao limite. O fígado fez tudo que podia fazer. Então, o fígado é um órgão muito silencioso, ele atura, ele aguenta. Quando ele começar a incomodar, começou a esteatose grau 1, significa que a casa já está sobrecarregada. Ah, não é só mudar a alimentação, fazer atividade física. Pessoal, nós precisamos de uma consciência um pouco maior para tudo isso. E é aí que nós temos milhares de profissionais que já estão atuando com o Dr. Júnior, fazendo as consultas online, né, Dr. Júnior? Que é uma das coisas que você tem feito muito aí, ajudado muitas pessoas, tanto aqui da região, quanto de outros estados, de outros países. Tá? Nós temos aí vários profissionais que estão conseguindo chegar em você que é brasileiro, que mora em outro país, tá tranquilo. Hoje a gente consegue fazer a consulta, você ter uma análise, tu manda os exames, né? O paciente manda o exame, o Dr. Júnior faz uma análise, manda o diagnóstico, manda a observação, a diagnose, e aí você tem formas de poder se prevenir perante a tudo isso. Eu vejo que tem centenas de perguntas aqui. Se você tem alguma relevante que você queira responder, é só falar. Sim, vamos lá. Ali o Fonte de Mel, ele perguntou se os parasitas saem vivos a ponto de ficar pendurado. Não, geralmente eles já saem mortos, tá, pessoal? Não precisam ficar com medo. Ele está perguntando se é usado o protocolo da Uda Clark. A gente tem um protocolo nosso, né, professor Alcir, que a gente criou. A Uda Clark, ela tem 3 produtos dentro da tintura dela. A gente já está com 8, tá? Quanto tempo para limpar fígado, limpar vesícula e apêndice? Vamos lá. Vesícula, pessoal, isso vai variar muito, depende de como que está o caso clínico do paciente. A gente vai sempre analisar o exame de ultrassom abdominal total, tá? Tem que ver em que grau que está, como que está essa parte de cálculo biliar, lodo biliar. Lembrando que 2 coisas importantes, tá, professor Alcir? A gente não é contra a alopatia, porque a alopatia também é necessária, tá? Fique bem claro isso. Segundo ponto, a gente fala muito da questão de vesícula. Pessoal, a gente não é contra a cirurgia de vesícula. Tudo depende do grau de como que está o paciente. Porque não adianta querer tirar a vesícula, às vezes, com um cálculo pequenininho. Tá? Porque para quem sabe que quer ficar sem uma vesícula, gente, nem vamos entrar aqui nesse assunto, mas a gente tenta fazer o possível para poder salvar. Mas, se for necessário, obviamente, vai passar por uma cirurgia, não tem o que se fazer. Neurofibromatose tem relatos, a gente consegue fazer a parte de equilíbrio nutricional e tirar muitas questões de dores, tá? Tanto que nem eu falei, como a gente trabalha às vezes com casos de fibromialgia, elas estão muito ligadas à questão também emocional, carência nutricional, desbiose intestinal, muito ligado a isso daí, tá? Bijuteria, sim, pessoal, é bem interessante essa questão aí, que nem o professor Alcir falou, que dá até reações alérgicas, tá? Deixa eu ver o que mais que alguém comentou. O contato nós vamos passar aí no final, depois você vai passar para todo mundo, junto com aquela surpresa que nós temos aí. Pessoal, vamos falar de uma coisa interessante sobre o protocolo CRIA. Como é que eu faço o protocolo CRIA? Primeiro, você não faz o protocolo CRIA. Primeiro, você entra em contato com um profissional que vai fazer uma avaliação em você, uma consulta. Ele tem que ver, nessa consulta, o que você vai receber. Primeiro, você vai ser educado, você vai educar o teu organismo, alinhar as expectativas do que chegar. Nossa, eu vi que a paciente, até eu postei hoje no meu Instagram, uma paciente tua que estava com esteatose grau 2 e que já tinha eliminado no segundo protocolo CRIA 17 quilos, era isso? Thaís? Thaís. Quantas canetinhas você deu para ela? De São Paulo. Oi? Quantas canetinhas você deu para ela? Desculpa, pessoal, desculpa a brincadeira. Graças
Graças ao bom Deus, nenhuma canetinha. Tá. E quantos meses ela demorou para fazer essa eliminação? Foi rápido, o caso da Thaís foi rápido, eu acho que deu 60 dias mais ou menos, mas assim, uma paciente persistente, uma paciente que ela comprou a ideia, ela entendeu o processo, tá? Ela tinha alguns problemas até a mais, então me surpreendeu pela rapidez. E esse foi um caso de São Paulo. A gente tem o caso da Daniela, lembra da Daniela? A Daniela perdeu quase 30 quilos com 4 protocolos. A gente conseguiu aquele nó, ela tinha um nódulo da tireoide, a gente conseguiu com 4 protocolos dissolver os nódulos, isso com um exame comprovado. O exame de esteatose. Dá para o Instagram do Dr. Júnior, ele tem lá o relatório, ficou muito bem aquela posição lá. Por isso você tem que repor aí o teu Instagram. É bom você digitar, enquanto nós vamos conversando, vai digitando e vai colocando o teu Instagram para o pessoal já ir procurando para as consultas. E eu acredito que o pessoal que está nos acompanhando hoje vai ter uma oportunidade de ter um desconto especial aí na tua consulta, né? Eu não sei quando que vão conseguir marcar pela correria que você tá? Mas o pessoal que está nos acompanhando aqui, já marca com ele a consulta que vocês vão ter um desconto especial aí, tá? Uma oportunidade por você estar fazendo parte dessa live de hoje. Independente se você é médico, se você é terapeuta, você é nutricionista, todos nós, profissionais da área de saúde, precisamos de um profissional que nos veja com outros olhos. Isso é importante. Agora, pessoal, 60 dias, esteatose grau 2, zerou. Isso. 17 quilos zerou. Vai acontecer isso com todo mundo, Júnior? Não é bem assim que funciona a coisa, né? A gente sabe que... pessoal. Olha só. Cada caso é um caso. Conta para nós. Cada caso é um caso. Por isso que a gente não promete nada. Não existe promessa com o protocolo criar. Existe um trabalho, existe um processo, existe uma leitura dos seus exames para te mostrar o que está acontecendo. O paciente não é... Porque o que acontece? Hoje, estando desse lado, eu entendo o que acontecia quando eu era dono de farmácia. As pessoas chegavam lá, eu quero alguma coisa para emagrecer. Você dava alguma coisa, dava uma aliviada, uma tapeada, mas não perdia muita coisa. E aí, numa época, eu me lembro, quando estourou a sibutramina, acho que deve fazer uns 20 anos atrás, nossa, aquilo lá foi uma febre. Só que o que acontecia? A sibutramina gerava um monte de efeito colateral. Hoje, a gente tem, neste exato momento, algo que foi colocado, né, que era para uma outra doença metabólica, que o pessoal está usando para essa questão, e que, infelizmente, nem tudo é o que os olhos enxergam. Mas tudo bem. Então, você pega um paciente que tem parte de desbiose intestinal irregular, desregulação da parte do cortisol, por estresse, emoções e tal. Problema da parte tiroidiana, onde que daí isso tem complexidade com a parte do fígado. Não transforma T3 e T4. Já é outro problema. E você tem resistência insulínica, esse paciente, se ele não regular esses índices, ele não vai conseguir perder peso. Então, o protocolo CRIAR, o que ele faz? Ele promove um equilíbrio celular, onde ele vai promover uma renovação, uma regeneração de todo o nosso sistema. Por isso que quem se compromete a estar fazendo como a gente orienta, a estar seguindo as orientações devidas, esse paciente tem resultados muito eficazes. Tem aquele paciente que perde muito rápido. É impressionante, a gente até se surpreende. Às vezes com 30 dias, 45 dias, 60 dias, mas tem aquele caso que leva mais. A gente tem um caso do Dr. Manuel Rocha, né, professor, lá de Goiânia, que ele tinha um paciente que tinha 200 e poucos quilos, hoje ele está com quanto? Eu não me lembro agora, eu sei que perdeu um absurdo. Menos 100 quilos. Menos 100 quilos no período de 12 anos, acompanhou e nem precisou tirar vamos dizer, aquela pele que ficou por causa da reposição dos nutrientes. É o passo a passo, a organização passo a passo. Agora o pessoal está pedindo aí, quanto que custa o protocolo criar? Pessoal, a coisa não é o produto. Aqui nós temos um mecanismo que é gerado através do profissional que vai assumir o caso de te educar a você entender porquê da inflamação, porquê da desbiose, porquê da sobrecarga hepática. Você tem que acompanhar esse processo da limpeza, da desintoxicação, do equilíbrio do terreno biológico, para depois você
invadir com uma terapia, fazer tudo, porque o corpo vai reagir muito mais rápido. E uma das coisas que eu sempre falo com o Júnior é que as pessoas começam, fazem a consulta, fazem o criar e de repente assim, nossa, porque estavam 100% ruins. Melhoram 10%, perdem 10 quilos, melhoram a energia e tudo mais, acharam, nossa, renasci. E a gente sabe que tem muita coisa para ser feito. Nós estamos mais assim procurando as pessoas que querem, de fato, ter uma qualidade de vida, que elas querem uma resposta para manter a saúde e o bem-estar. Tá? Você não vai pegar um carro com pneu furado e encher ele para chegar só até a próxima cidade. Nós queremos dar condições que vocês sejam responsáveis pela qualidade de vida de vocês, que vocês possam fazer para vocês, para a família de vocês, e isso ser uma coisa que deixa todo o profissional, que seríamos nós, muito felizes. O Júnior teve a oportunidade de conhecer alguns pacientes meus que fazem um acompanhamento de saúde, a manutenção de saúde, há mais de 20 anos. E isso é a parte mais importante, é você tomar consciência que não tem como você fazer uma refeição bem feita e não ter mais fome. Você precisa cuidar passo a passo tudo isso, para que isso seja profundo. E eu vi que o Júnior está com uma experiência enorme dentro desses resultados, e é uma das pessoas que eu tenho o maior carinho aí por ter abraçado a causa do criar, mas lá na essência, viu que o objetivo é deixar o terreno em ordem para que o corpo consiga reagir. Foi mais ou menos por aí, Júnior? Sim, e essa questão aí dos pacientes de mais tempo de contato, né, de progressão, a gente vê que eles estão muito mais jovens, muito mais bem postados hoje do que há anos atrás. Isso a gente vê também pelos meus, mas imagino o teu, eu acompanhei o teu caso de pacientes de 20 anos, que é impressionante. E as pessoas mesmas dizem, né, eu estou melhor hoje do que 20 anos atrás. Tem até uma questão aí que uma pergunta, se esse protocolo requer suplementação à parte. Gente, assim, ó, você vai fazer a tua desintoxicação, a tua limpeza orgânica, a promoção de saúde, mas obviamente vai ter que fazer uma desparasitação após, você vai ter que fazer uma suplementação de acordo com o que está a tua carência nutricional. Isso pode ser individualizado, né? Cada caso é um Exatamente. Caso. Cada caso é um caso, né? Tem que entender os sintomas do paciente, tem que, às vezes, entender como é que está a carga nutricional do paciente. Então, cada caso é individual, mas cada caso vai ter um efeito progressivo positivo, tá bom? Então, a gente quer aqui também, né, professor, já deu uma hora aí de live, praticamente, convidar aí todos os profissionais da área da saúde que queiram ser prescritores criar, né? A gente está com muitos profissionais, principalmente aí tu pega médicos, nutricionistas, muito nutricionista. Tá faltando bastante gente da minha área, tá, pessoal? Os farmacêuticos aí, bioquímicos, ó, faço convite, que estão bem atrasados. Deixa esse convite para eles aí, deixa esse convite para eles. Então você que é farmacêutico, que quer largar a mão, quer sair do presídio, quer largar a mão de ser escravo, quer tomar conta da tua vida, quer ter o tempo com a tua família, poder viajar, tá? Ter tempo com o teu filho, com a tua esposa, poder ir lá na casa tomar um chimarrão, que aqui no sul, né? Quer tomar um chimarrão lá com o teu amigo, com o teu parente. A gente não tem mais tempo. Quando eu saí da farmácia, uma coisa que me afetou muito, uma das minhas decisões, foi que na época eu vendia medicação com o pessoal ali, e o cara falou assim, você também é presidiário. Cara, aquilo foi que nem tomar um soco na boca do estômago, porque daí eu fiquei assim pensando, pô, é verdade. Eu trabalhava de domingo a domingo, começava às 7h30 da manhã até às 7 horas da noite, 7h30 da noite. Eu saía para almoçar e já voltava. E na época ainda eu tinha meu bebê, tava. Então, isso aí tudo foi me chamando a atenção. E aí, com tudo que eu tinha já de informação dos resultados que eu vinha trabalhando com o protocolo CRIAR e com as consultas, hoje eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Então, a gente, como profissional, a gente também tem que ir em busca do que é bom, benéfico e que nos traz felicidade. E você ter tempo com a tua família, não tem o que pague, gente. E você poder fazer algumas consultas no mês, eu vou falar algumas consultas no mês, vender alguns protocolos no mês, você já tirou o que tu ganha hoje. Entendeu? Você que é da área de saúde, é muito mais fácil. Tu já tem a parte de conhecimento. Então você só vai ter mais prática. Olha, para ter uma ideia, a gente desenvolveu esse curso agora, foi semana passada. O Dr. Júlio foi o primeiro a receber a apostila.
do curso, ele deu uma olhadinha e em seguida ele já me ligou. Tá, e onde é que está o questionário? Quero finalizar esse curso já. Eu me assustei, porque eu tinha dado no dia anterior, no outro dia ele já me pediu, eu mandei o gabarito para ele, e não foi muitas horas, eu acho que foi uma hora depois, já estava tudo respondido, as 20 perguntas básicas ali, e ficou maravilhoso. Então, o que é a pessoa gostar do que ela faz? Então, pessoal, não confundam. Nós não ficamos vendendo produto. Nós temos aí uma oportunidade para vocês abraçarem uma ferramenta nova, tá? Que foi muito bem organizada, que hoje tem seus passo a passo, toda a parte química, toda a parte nutricional, tudo equilibrada para que você faça um trabalho de excelência e possa utilizar a terapia que você usa no teu dia a dia com maior resultado. Isso a gente tem visto em todos os casos, é unânime. Todas as pessoas, nossa, mas eu tomava isso. Até alguns casos que não são positivos, entre aspas, aqui para nós, pessoal que usa muito Botox, que usa muito harmonização facial. Eu tinha vários pacientes que fazem, nossa, a cada 6 meses, a cada 3 meses eu tenho que renovar meu Botox. Tem que estar renovando a cada 6 meses. E eles, nossa, depois do protocolo criar, o organismo deu uma estrutura maior, segurou mais tempo, e as pessoas, até algumas, me dizendo assim, eu acho que eu nem vou fazer mais, porque eu estou trabalhando de dentro para fora. Porque é triste você saber que você está se alimentando, entre aspas, corretamente, e não está nutrindo o teu organismo. Não está absorvendo. Muitas pessoas, eu tenho certeza que o Júnior tem essa experiência, que dizem assim, nossa, mudei tudo. Não estou usando mais açúcar, não estou usando mais glúten, não estou usando mais leite, e ainda continua assim. Claro, nós temos aí cargas tóxicas, intoxicação, lixo metabólico, ainda a nível mitocondrial, há muito tempo, há décadas, muitas pessoas. E isso não sai sem ser feito através de um bom acompanhamento, de uma boa desintoxicação. E a ferramenta está aqui, né, Júnior? Aqui é a ferramenta, mas precisa de um bom condutor. Você nunca vai conseguir pegar essa ferramenta e fazer sozinho. Tem que procurar um especialista que atue nessa área, que esteja certificado, como o Dr. Júnior está. Então, aproveita. Eu tenho certeza, você tem um desconto especial para o pessoal que está nessa live, não tem? Sim. Tá? Então, faz o convite aí para o pessoal sobre a consulta, para nós podemos daqui a pouquinho encerrar. Sim. Quero falar algumas coisinhas aqui. Por exemplo, tem a Neide que falou que mudou a garrafa de água plástica dela para de vidro. Parabéns, porque ali tu sabe que tem a questão de bisfenol, tem alguns que não, mas a maioria tem bisfenol. Tem outra pergunta sobre a questão que seus produtos são quânticos, né? Existe um trabalho, professor, se o senhor puder me esclarecer essa questão ali, que agora me faltou ver na cabeça. O equipamento que nós usamos, depois dele estar pronto, ele fica no quantum, não é quântico, é no quantum, o nome desse equipamento é quantum, por 48 horas, para ele potencializar a parte energética das vitaminas e minerais. Isso, aí é a questão daquela parte nanotecnológica, que ele consegue atravessar as barreiras com mais facilidade. Então, pessoal, a gente está, um presente, esse brinde para vocês que ficaram até aqui, até esse momento, que quiserem entrar em contato comigo, fazerem a consulta, toda a análise, toda a anamnese, com muito cuidado, com muita atenção, para poder passar o melhor para vocês dentro do diagnóstico e indicação do tratamento, tá? Vocês vão ter um desconto especial na minha consulta online, tá? Ou presencial, para quem queira presencial. E não é pequeno esse desconto, não, um desconto grande. Não, entre em contato, é um desconto de 30%, tá? Uhum. Então, quem quiser, entre em contato comigo, tá? E a gente vai estar organizando isso daí. Uma coisa muito importante também, que aqui nós não colocamos, ficou acho que meio pendente, é essa questão dos sintomas e laudos. Então, por exemplo, o paciente vai até o profissional de saúde com seus exames de sangue, ele está sentindo alguns sintomas e o profissional diz assim, não, mas está tudo bem, está tudo normal. E não é assim que funciona, gente, porque dentro da medicina integrativa, a gente trabalha os exames, a leitura dos exames laboratoriais é totalmente diferente do que era antigamente. Aqueles parâmetros eram para pessoas doentes. Então, a gente trabalha para pessoas que sejam saudáveis. Por isso que a nossa análise é totalmente diferente. Tá? Deixa eu só ver outra coisa aqui. Pode dizer o valor, gostaria de comprar para minha esposa e filho. Vocês dão consulta também? Que fazer a consulta, né? Então, assim, pessoal, chame nós
tá? No WhatsApp ali. A gente vai explicar certinho para vocês essa questão dos valores, tá? Para não ficar muito em desacordo aqui, tá? Beleza? Aí eu acho que tem meu contato ali, mas já vou colocar aqui de volta. E eu acho que isso aí, né, professor? Perfeitamente, foi maravilhoso. Obrigado pelo teu tempo aí, doutor Júnior. Obrigado a você que nos acompanhou. Você que não conseguiu ainda pegar desde o início, a gente vai tentar gravar ela, deixar ela nativa. Eu vou pedir até para nossa diretora de marketing aí, a Ivelise, gravar ela, porque o vídeo fugiu aqui a minha tela. Eu não estou conseguindo mais acompanhar aqui, mas eu sei que ela lá diretamente da página, ela vai conseguir acessar. Então, pessoal, estejam convidados para entrar num mundo totalmente diferente, num mundo que vai um pouquinho antes de você se preocupar com o tratamento, mas se preocupar com o que vocês têm de condições para absorver o tratamento. É mais ou menos isso, tá? Que na prática ela se resume em desintoxicar, em repor os nutrientes, retirar as cargas tóxicas, retirar os parasitas e te dar mudanças de uma forma correta para os exames laboratoriais. Também temos a nossa equipe que faz toda uma análise para vocês, quando você faz a consulta com nossos profissionais, faz uma análise onde que dá um padrão um pouquinho diferente, né, Júnior? Dá um padrão dentro daquilo que é a necessidade atualizada hoje da bioquímica. Certo, Exato. pessoal? Então, ó, obrigado a todos vocês e acredito que vai ficar gravada essa live. Se quiser divulgar para as pessoas que têm interesse aí em ajudar a fazer crescer essa consciência, porque nós tentamos passar para vocês com a live. Você sabe o que é um terreno biológico a partir de hoje, explicação muito bem colocada, doutor Júnior. Tem os profissionais à disposição de vocês, é só entrar aqui com a nossa equipe, com o doutor Júnior aí para consulta. E você que é profissional da saúde e quer entrar, quer fazer parte, quer ser prescritor, criar, entre em contato conosco, manda aí que a gente manda toda a programação e você vai poder fazer independente da cidade, do estado, do país, da onde você estiver. Porque hoje nós já temos prescritores na Europa, temos prescritores nos Estados Unidos e todos conscientes. Porque qual que é o primeiro requisito, Júnior, para o profissional começar a prescrever o que é? Lembra? Fazer o protocolo criar. Para ele poder dizer assim, eu assino pelo protocolo, pelo benefício que ele me fez. E é isso que aconteceu contigo, né? Exatamente. Então tá. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, pela atenção e até a próxima live. Logo, logo a gente vai colocar no ar aí quando que nós vamos poder conversar com vocês novamente. Certo? Um abraço, Júnior. Bom descanso. Bom início de semana para você. Igualmente. Valeu. Abraço a todos.